Olá, meu nome é Pablo e estamos aqui novamente para a nossa segunda aula do curso técnico em multimeios didáticos. É importante que as informações passadas nessa aula sejam complementadas com o estudo do caderno didático e as atividades no AVA. Como vocês já sabem, existe no nosso ambiente virtual um fórum Tira Dúvida. Eu peço que postem as dúvidas e que elas sejam esclarecidas. Muito bem, então vamos à nossa aula. Para implementar a informática na educação, é necessário a aquisição de computadores, de programas, de aplicativos e reservar a sala. Mas isso não é nem de longe o mais importante. O recurso humano é que é o mais importante. Daí, a capacitação de profissionais é o fator determinante do sucesso e da eficácia da implantação, bem como a mudança de paradigmas de atitude, visão crítica e consciente desses profissionais. Eles devem estar dispostos a assumir o papel de facilitador e estar abertos a mudanças que são muitas. O objetivo é fazer frente à demanda dos processos de evolução dos alunos com capacidade e segurança nas informações passadas. Veja que, não somente o conhecimento da máquina e do software é importante, mas a interação desses conhecimentos, vamos dizer mais tecnológicos, com os preceitos didáticos e pedagógicos. Mas, se engana quem acha que somente o professor deve se capacitar para o uso de computação no ensino. O técnico de multimeios didáticos, por exemplo, terá mais condição de contribuir com os professores se bem preparado. Almeida, em 1998, listou as competências que os professores e técnicos devem ter. Primeiro, é estar aberto a sempre reaprender e, se sabe, ainda aprender a aprender, atender aos interesses dos alunos, fomentar os projetos cooperativos, ser investigador do conhecimento e acompanhar o aprendizado dos alunos. Buscar a prática do pensar como mediador do aprendizado com o uso do computador. Dominar seus recursos para utilizá-lo com desenvoltura. Usar ao máximo seus conhecimentos dos recursos de informática nas práticas pedagógicas e, através da prática, avaliar suas teorias para melhorar sua performance como mediador do conhecimento. A tecnologia da informação, conhecida como TI, é uma das mais dinâmicas. Produtos são lançados e outros se tornam obsoletos com uma rapidez incrível. E os jovens da geração digital muitas vezes sabem mais que o professor e o próprio técnico. O professor deve estar preparado para encontrar alunos assim e buscar também aprimoramento constante. No mundo moderno, de informações disponíveis na palma da mão, o professor deixa de ser o único detentor do conhecimento. Tem uma comparação difícil de ser comprovada, mas serve como ilustração. Dizem que a quantidade de informação que sai no Jornal do Estado de São Paulo no domingo é maior que a recebida por um homem comum dos anos 1800 em toda a sua vida. Voltando à aula, os profissionais de ensino com uso de computador devem se empenhar no seu aprimoramento. No seu processo de capacitação, o professor e o técnico devem adquirir conhecimentos básicos de informática e pedagógica. Devem englobar maneiras de gerenciamento da sala de aula com os novos recursos tecnológicos, didáticos, projetos multi, inter e transdisciplinares. Uma das habilidades indispensáveis ao professor é ser capaz de avaliar as possibilidades da máquina e o aplicativo, inclusive para se certificar de que aqueles recursos atendem às solicitações do conteúdo proposto para a aula. E, obviamente, saber lidar com estes recursos. Já os técnicos devem ter conhecimento suficiente para aprontar a máquina e o software para uma aula sem atropelos. O objetivo de toda essa capacitação é que as aulas sejam criativas, inovadoras e dinâmicas, da maneira que só o computador pode proporcionar, mas embasada na proposta pedagógica. Com conhecimento tecnológico e pedagógico, o computador pode auxiliar na elaboração de provas, no controle da nota dos alunos, na elaboração dos relatórios e muitas outras tarefas. Bom, isso todo mundo sabe, né? Ainda que capacitados, tanto o professor como o técnico podem deparar com situações adversas. O computador trava. Alguém já viveu isso? O programa funciona em um computador e outro não. Não, a tinta acabou. O arquivo foi perdido. Tem vírus no computador, a internet caiu e por aí vai. Cabe aí um comunicado à direção da escola para as devidas providências. Algumas ações podem ser tomadas imediatamente pelo professor ou pelo técnico e pela direção. Uma delas é designar um profissional responsável pela sala. Contrata uma empresa para ser responsável por essa sala. Linkar os computadores e acessórios para facilitar a rastreabilidade, evitar o uso de dispositivos móveis de armazenamento de dados sem passar por antivírus, no caso um pendrive. Deu para sentir a necessidade de capacitação, né? Para enfrentar tantas possibilidades de contratempo, só estando preparado. Toda implantação de qualidade deve vir de cima para baixo. Eu explico. É necessário... Vamos lá? Toda implantação de qualidade deve vir de cima para baixo. Calma que eu vou explicar.
É necessário o movimento da direção da escola na implementação tecnológica. É a direção que disponibiliza os recursos financeiros e humanos. E é fundamental que estejam convencidos dos benefícios do uso do computador na construção da nova prática pedagógica. A capacitação da direção é importante para envolvê-los na ideia e motivá-los à implementação. Toda implantação de qualidade deve vir de cima para baixo, mas todos devem ser capacitados para auxiliar e contribuir no processo de implantação e utilização da informática na escola. Veja no slide. Dentro de suas competências, professores, administradores e funcionários de escola podem, juntos, contribuir para a construção de um espaço escolar no qual a informática seja utilizada como um recurso pedagógico, motivador e construtivo. Envolver todos nesse processo faz com que se sintam importantes e se contribui para o sucesso da empreitada, pois todos se sentem responsáveis pelos resultados. A importante troca de experiências entre os envolvidos deve ser incentivada com reuniões e troca de e-mails. Isso facilita muito a solução de problemas e busca por melhorias. Também norteia o planejamento das atividades a serem desenvolvidas e a definição dos objetivos a serem alcançados, mesmo porque a atualização tecnológica deve ser sempre constante. Como já dissemos, a inovação neste ramo é alucinante e a interação entre as pessoas contribui com informações de novas máquinas e programas. É um círculo virtuoso, havendo novas máquinas, novos aplicativos e a necessidade de novas capacitações, né? O laboratório de informática precisa de um coordenador, pois tem seus problemas e características próprias. É uma função da escola que cabe a você, técnico de multimeios didáticos. O coordenador de informática tem um papel muito importante no desenvolvimento e no gerenciamento deste processo. Como função do coordenador, podemos destacar: facilitar as ações educativas com o uso do computador, resolver de maneira rápida os problemas pertinentes e gerenciar as ações pedagógicas. Um coordenador precisa ter algumas habilidades como relacionadas por Lopes: conhecer o projeto pedagógico da escola, ter uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares, ter conhecimento sobre diversas abordagens de aprendizagem, ter a visão geral do processo, perceber as dificuldades e o potencial dos professores, mostrar ao professor que o laboratório de informática deve ser a extensão de sua sala de aula e que a aula deve ser dada por ele e não por uma terceira pessoa. Pesquisar e analisar os softwares educativos, ter uma visão técnica, conhecer os equipamentos e manter-se informado sobre as novas atualizações. Estar constantemente atento às situações sociais que possam ocorrer. A internet é um recurso que facilita o processo de ensino-aprendizado e a escola pode e deve usar os seus recursos para este fim. É inegável que as TICs, computadores, celulares e muitos outros aparatos eletrônicos estão enraizados na sociedade e a escola não pode fugir disso. Utilizar as tecnologias como recursos pedagógicos é uma forma de potencializar a ação do ensino. Tágira aponta alguns ganhos pedagógicos com o uso da internet. O primeiro deles é o acesso a fontes inesgotáveis de pesquisa, algumas delas específicas para a educação, trabalhosfeitos.com, por exemplo. Esse aí vocês conhecem, né? Possibilidade de baixar software, facilidade de interação com outras escolas, estímulo à escrita e leitura, à curiosidade, ao raciocínio lógico, autonomia e, por último, troca de experiências. É papel do técnico em multimeios didáticos auxiliar no melhor uso dos recursos da internet para o processo de ensino-aprendizado. É importante destacar que a navegação na internet precisa de bom senso, intuição e gosto estético, como lembra Moran em 1998. Bom senso para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. Intuição para aprender por tentativa, acerto e erro a localizar o que estamos procurando. Gosto estético para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas e de melhor navegação. Dissemos aqui que a internet motiva os alunos para a busca de coisas novas, já que possibilita pesquisas em infinitas fontes. Mas a cordialidade e a abertura dos professores podem potencializar este ganho. É bom ter em mente que a facilidade de comunicação dos professores com os alunos, a confiança estabelecida e a autenticidade das ações facilita o processo de ensino-aprendizagem mais que a própria tecnologia. É tarefa do técnico em multimeios didáticos auxiliar o professor para este clima de cordialidade. Como tudo, a internet também tem desvantagens. Vejamos algumas: informações sem confiabilidade, possibilidade de acesso a conteúdos inadequados, traz informação e não conhecimento. Provoca resistência à mudança em alguns, como as possibilidades são muitas, facilita a dispersão, né? Como a internet tem vantagens inquestionáveis e
e é uma tecnologia sem volta, as desvantagens não devem ser empecilho para a implantação de ensino com este recurso. Um problema do uso da internet é a facilidade de se copiar e colar documentos sem a mínima análise. Esta prática deve ser combatida com veemência. É a função do professor enfatizar os prejuízos deste comportamento e orientar o aluno na pesquisa. Os sites devem ser previamente acessados e o professor deve direcionar os alunos para que o material pesquisado seja útil para a realização da tarefa. Sem plágios, hein? Existem vários serviços na internet para uso pessoal ou profissional. Vejam alguns. Os sites, páginas e homepages são locais virtuais que abrigam textos, gráficos, figuras e sons. Para acesso aos sites, é preciso conexão com a internet. Site é um local constituído por uma ou mais páginas. A página principal ou de abertura é chamada de homepage. Outro serviço disponível na internet é envio e recebimento de arquivos, os chamados upload, que é para você enviar, e download, que é para você receber. Podemos receber e enviar programas, sons, imagens e etc. Isso pode ser feito através de sites e com o uso de correio eletrônico, os chamados e-mails, né? Um dos serviços mais usados na internet é o correio eletrônico. Mais de 144 bilhões de e-mails são enviados por dia no mundo. Para enviar e receber os e-mails, o usuário deve criar uma conta em um provedor de acesso. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Outra opção é o uso de sites que prestam este serviço gratuitamente. Os e-mails no ambiente escolar podem ser usados para o envio de tarefas, comunicação entre membros da comunidade e para tirar dúvidas também. Caso no momento do envio o destinatário não estiver online, ele receberá a mensagem assim que conectar à internet. As salas de bate-papo ou chats são ambientes de comunicação instantânea e as pessoas interessadas na conversa devem acessar a sala ao mesmo tempo. Como são para conversas instantâneas, a turma pode marcar encontros virtuais fora da escola para tratar de assuntos relacionados com alguma disciplina, tarefa ou alguma atividade. A lista de discussão é um serviço parecido com o chat, porém as pessoas não precisam estar online simultaneamente. É usado para conectar pessoas que desenvolvem o mesmo programa. Outro serviço é o blog. Trata-se de uma página pessoal e profissional, onde o usuário expõe suas ideias, comentários, sendo possível a interação com seus leitores. Trataremos agora da elaboração de projetos com o uso da internet. A internet pode e deve ser usada na educação, mas para isso é necessário um projeto para a definição dos objetivos, organização e o planejamento para a avaliação dos resultados. Tágira propõe um roteiro para a elaboração de um projeto pedagógico com a utilização da internet. Primeiro, cabe a definição dos profissionais que elaborarão o projeto e capacitá-los. Definição do tema gerador a ser pesquisado e desenvolvido, detalhamento das atividades, elaboração de um site para postar as atividades do projeto, acompanhar as atividades enviadas pelos integrantes do projeto através de lista de discussão e avaliar os resultados obtidos. Tágira também apresenta alguns aspectos importantes que se apresentam em fases diferentes durante a implementação do projeto de utilização da internet como um recurso pedagógico. Primeiro momento é a fase de levantamento de dados. O levantamento de dados não deve se limitar à pesquisa na internet, mas considerada apenas mais uma fonte. Segundo momento, hora de gerar um debate sobre as questões encontradas, utilizando recursos da internet como lista de discussão. E no terceiro momento, hora da adequação das informações e montar uma produção. Já no quarto momento, é a hora de expormos um trabalho na internet. Devemos ficar atentos porque, na verdade, estaremos expondo para o mundo. O objetivo do trabalho é o aprendizado, desenvolvimento do senso crítico e dos valores humanos. As redes sociais estão presentes no nosso dia a dia como forma de comunicação e interação entre as pessoas. Devemos pensar em trabalhar nessas redes como ferramentas pedagógicas, utilizar essas redes como possibilidade de ensino e de aprendizagem nas escolas. Devemos, então, saber como utilizar esses recursos tecnológicos de informação e comunicação no cotidiano escolar com a finalidade de aprendizagem. Numa rede social na internet, as pessoas se relacionam de acordo com as suas afinidades, interesses e objetivos de interação. Pode ser um grupo de ligação pessoal, como a família, amigos ou até de interação profissional. Essa possibilidade de interação online, rápida e eficiente, através da internet, deve nos fazer pensar em como utilizar esses recursos de comunicação na educação, pois como usá-los deve estar de acordo com o contexto escolar e seus objetivos têm que estar muito bem planejados. Essas redes podem ser ótimas ferramentas de ajuda e de apoio no processo de ensino e de aprendizagem, desde que todos os envolvidos se dediquem
do planejamento e definam os objetivos educacionais de cada rede social que será trabalhada. São algumas possibilidades. Foi mal. Vou pular aqui. São algumas. Só um minutinho. Você tá onde? São algumas. Você vai fazer a troca da. Então, vamos lá? Ok. São algumas as possibilidades pedagógicas para redes sociais que conhecemos como Twitter. Nele podemos fazer um texto de no máximo uns 140 caracteres. Seria uma boa maneira de se praticar a construção de síntese Volta lá na lição de novo. Não. Pera aí. São algumas... Pode subir um pouquinho. Aí. São algumas as possibilidades pedagógicas para redes sociais que conhecemos, como o Twitter. Nele podemos fazer um texto de exatos 140 caracteres. Seria uma boa maneira de se praticar a construção de síntese de determinado tema ou conteúdo. Outra rede muito conhecida, vocês conhecem, é o Facebook, no qual podemos compartilhar informações como o conteúdo de uma prova, os deveres perdidos pelos professores. Ainda seria uma ótima forma de os pais acompanharem as atividades escolares do filho. Saber horários, aliás. Além disso. Nossa, esse saber horários aí ficou péssimo, velho. Sobe lá. Vou voltar do início, Aí. São algumas das possibilidades pedagógicas para redes sociais que conhecemos, como o Twitter. Neles podemos escrever um texto de no máximo 140 caracteres. Seria uma boa maneira de se praticar a construção de síntese de determinado tema ou conteúdo. Outra rede muito conhecida, vocês devem utilizar muito, é o Facebook, no qual podemos compartilhar informações como o conteúdo de uma prova, os deveres pedidos pelos professores, e seria uma ótima forma dos pais acompanharem os filhos nas atividades escolares. Além disso, pode-se incentivar uma discussão sobre uma matéria, por exemplo, ou então a gente tirar até uma dúvida. O Orkut dominou as redes sociais até 2008. Depois disso, o Twitter foi conquistando seu espaço, depois se deu lugar para o Facebook, com mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Já? Ué, ok. Vai para a câmera 2? Acabou. Tem um aqui. Ué, olha que eu vi aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação. Deu uns 20 minutos. Deu 30. Deu 30? Vou fazer 10 minutos aqui de... Sai de casa comigo pra caralho, porra! 10 minutos. Pô! Muito bem. Chegamos ao fim da nossa segunda aula e o textinho, eu tô errando, velho. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa segunda aula. Segunda e última aula. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa segunda e última aula. Desejo todo sucesso do mundo para vocês. Tchau, tchau. Vai ver que o frio é maior